Bom dia, galera do oitavo ano que está em casa, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de geografia. Qual é a data de hoje? Dia 3 de fevereiro, tá bom? Aula de geografia, hoje nós vamos começar com a aula lá na página 11. A aula passada foi online, portanto, não tem vídeo dela. Então, por isso que a gente tá começando aqui os vídeos pela página 11, tá bom? A gente vai começar com o conteúdo Ordem Mundial. E a gente vai falar aqui no contexto do século passado, né? Na metade, mais ou menos, do século passado, após a Primeira Guerra Mundial, contexto da Segunda Guerra Mundial, tá bom? E também um pouquinho da Guerra Fria. E também vamos falar de socialismo e de capitalismo. Eu não consigo, nessa videoaula, explicar para vocês tão detalhado como eu vou conseguir explicar lá na aula presencial, e também não vou conseguir ler todos os textos e explicar parte por parte como eu vou fazer com os meninos na sala de aula. Então eu vou dar umas pinceladas, ler algumas partes dos textos, explicar um pouco e depois eu passo a leitura para vocês e vocês fazem a atividade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Então um abraço e qualquer coisa manda mensagem. Vamos começar a aula. Uma das condições para a existência de um Estado é a soberania sobre seu território. Entretanto, raramente os Estados são autossuficientes, isto é, eles precisam manter relacionamentos com outros para garantir recursos por meio de trocas comerciais. E quando está falando de Estado aqui, não está falando de Estado, os estados que a gente tem no Brasil, por exemplo, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, não está falando desse tipo de estado. Estado, quando fica aqui com o E maiúsculo, está se referindo a quê? Ao conjunto de escola, são os ministérios, são tudo isso que o governo precisa administrar, tá bom? O Estado, ele sempre é o mesmo, por exemplo, o Estado brasileiro. Então, todas as instituições que são públicas fazem parte do Estado brasileiro. O governante muda, né? Que é o presidente, que é o governador. Acho que eu já não sei se eu tinha explicado isso para vocês em outra aula. Mas fica claro, qualquer dúvida me pergunta. Essas relações nem sempre ocorrem de modo equilibrado, pois existem estados com melhores condições para negociar, por serem mais desenvolvidos economicamente e militarmente. Os Estados Unidos e a China, por exemplo, são hoje as duas maiores economias do mundo. Por isso, tem muito o que oferecer nos acordos comerciais, exercendo grande influência sobre os demais países. Um exemplo disso é o dólar, por exemplo. A gente, quando o dólar sobe muito o valor dele, o real fica com um valor muito, muito baixo e a gente fica com muita dificuldade de fazer algumas trocas comerciais com mercadorias que vêm dos Estados Unidos. Porque quando o dólar está valendo muitos reais, fica difícil. Porque, por exemplo, para pagar $1, a gente tem que dar, por exemplo, R$5. Aí, quando você paga $3, você já gastou R$15. Aí, fica um pouco pesado para a gente fazer trocas comerciais com ele. Essa correlação de poder e influência existente entre os países é denominada Ordem Mundial. A partir do final do século XX, essas relações se tornaram mais intensas, fazendo com que o mundo se tornasse ainda mais complexo. Compreender o que acontece no mundo é uma tarefa difícil. Para isso, podemos recorrer ao estudo da Ordem Mundial, entendendo como os países integram uns os outros. Então, o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quase na metade do século passado, né? Acarretou muitas mudanças na estrutura de poder, resultando na emergência dos Estados Unidos no cenário mundial. Então, os Estados Unidos se tornou a potência mundial. Com isso, houve a necessidade de disciplinar as relações econômicas e políticas entre os países por meio de normas criadas por organizações internacionais, estabelecidas em negociações multilaterais. No topo dessas organizações estavam as Organizações das Nações Unidas, a ONU, criada para manter a paz e a segurança internacional. Vamos mudar aqui para a página. Vocês que estão em casa, vocês façam a leitura de toda a página, tá bom? Agora, esses textos que tem aqui, eu não vou fazer a leitura, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou só dizer aqui da pesquisa.
O Conselho de Segurança da ONU é composto por apenas 5 membros permanentes. O Brasil vem pleiteando um assento permanente nesse conselho, especialmente após liderar por muitos anos uma importante missão de paz no Haiti. Pesquise sobre essa missão. Quando começou, seu tempo de duração, quais foram seus objetivos e as atividades exercidas pelo Exército Brasileiro nesse país. Então, tá pedindo para vocês fazerem uma pesquisa sobre a missão de paz no Haiti que o Brasil desenvolveu por alguns anos, né? Liderou, na verdade. Aí vocês vão fazer essa pesquisa. Primeira atividade de casa de vocês. E todas as atividades aqui são de casa, porque vocês estão em casa, né? E agora vamos falar sobre um mundo bipolar. Lá na página 13. A ordem mundial não é permanente, podendo se alterar com o tempo, de acordo com os diferentes contextos históricos. Assim, conforme a evolução das sociedades, as configurações de poder e influência entre os países variam, especialmente de acordo com questões econômicas, militares e políticas. Portanto, ao longo do tempo, diferentes fases marcaram essas relações de domínio durante a Guerra Fria, por exemplo. Toda a geopolítica mundial ficou submetida à bipolaridade exercida pelos Estados Unidos e a União Soviética. As áreas de influências subordinavam-se aos interesses dessas duas superpotências, fato que impediu a construção de novos centros de poder. Então, quem já viu o filme americano lá da década de 50, da década de 60, com certeza sabe que a União Soviética era o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Então, se você assistir um filme de espião dessa época, sempre o malvado, sempre o vilão era um russo. Por quê? Porque nesse momento, e aí que entra o contexto histórico, nesse momento, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiu como uma superpotência mundial capitalista, ou seja, do sistema capitalista, ou seja, paga as pessoas por hora, né, de trabalho. E já a Rússia, que também ficou como uma potência mundial, ela era socialista. Então, eles ficaram brigando, disputando o espaço de poder no mundo. Alguns países se alinharam aos Estados Unidos e alguns países se alinharam à Rússia. A Rússia era a ameaça comunista ao mundo capitalista. E é por isso que até hoje, até aqui na nossa região, a gente pode ver que tem muitas pessoas que têm aversão aos comunistas e muitas pessoas não gostam de partido de esquerda, por exemplo, do PT ou de Lula, ou do Dilma Rousseff. Por quê? Porque o PT é de esquerda e esquerda remete ao quê? Ao comunismo e à ameaça comunista, que lá no século passado já se criou uma ideia que o comunismo não é legal, porque o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos. Então, aqui, principalmente as pessoas brancas e privilegiadas, elas não gostam de partidos de esquerda porque eles falam que é comunista, mas isso é uma ideologia. Vocês têm que tirar as próprias conclusões de vocês, fazer leitura até entender, tá bom? Vamos aqui. Essa bipolaridade entre os dois países praticamente congelou as disputas internacionais. Aí, o confronto entre as duas superpotências nunca foi direto, mas ocorreu de maneira velada. E por isso que o conflito é chamado de quê? De Guerra Fria. Porque eles nunca... É uma guerra assim que nunca teve um confronto direto. Era só tipo para ver quem ele que tinha mais poder, mas ele nunca teve um tiro, nunca teve derramamentos de sangue. Entenderam? Aí, por meio de acordos entre os aliados de maneiras explícitas, como guerras ou disputas diplomáticas na área de influência ou contrato entre os dois blocos econômicos, o capitalista sob liderança dos Estados Unidos e socialista sob liderança da União Soviética. Desculpa, eu tinha falado para vocês que era Rússia, porque na época, por volta de 1945, 1950, a Rússia se chamava-se União Soviética, tá bom? Aí aqui, ó, capitalismo e socialismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico em que os meios de produção, terras, fábricas e máquinas, o capital, que é o dinheiro, são propriedades privadas, ou seja, tem um ou mais donos.
como o próprio nome indica. O elemento central da economia é o capital, que pode ser entendido como todo o dinheiro investido no processo produtivo com o objetivo de gerar lucros. Aí tem aqui, no capitalismo, a produção se destina ao mercado, ou seja, a comercialização. Assim, é possível dizer que os países capitalistas adotam uma economia de mercado. Aí já o socialismo tem como principal objetivo construir uma sociedade com um mínimo de desigualdades. Para isso, tem como princípio básico a propriedade coletiva de meios de produção, pelo menos dos mais importantes, como terras, fábricas e bancos. Além disso, esse sistema não admite que uma pessoa se aproprie de fruto de trabalho de outra para fins de enriquecimento. Então, temos uma atividade aí para vocês. Aí, vou ler só aqui essa última parte. Atualmente, existem países socialistas como China, Cuba e Coreia do Norte. Entretanto, desde 1978, a China vem se desenvolvendo um programa de abertura econômica compondo um tipo de sistema misto, que associa socialismo ao mercado. Aí temos aqui duas questões para vocês. Aí falando aqui um pouquinho da Guerra Fria, né, que foi esse confronto entre os Estados Unidos e a União Soviética, os Estados Unidos capitalistas, a União Soviética socialista, cada um de um lado. Só vocês lerem direitinho aí os textos que está explicando o que é socialismo e o que é capitalismo, para vocês entenderem. Qualquer dúvida, faz uma pesquisa na internet, vê um vídeo, pode me perguntar também alguma coisa que eu vou responder. Leiam um texto sobre falando da Guerra Fria, aqui na página 14, e também façam a atividade que está na página 15. E vocês vão ler até a página, deixa eu ver aqui, até a página 18. E lá na página 18 temos outra atividade, tá bom? Eu não sei se os meninos na sala não dá tempo de fazer desse tanto de atividade. Normalmente eles fazem. Mas aí é porque, no caso, eu tenho muito menos tempo com vocês. Porque eu tenho que percorrer todo esse conteúdo em mais ou menos entre 10 minutos e 15 minutos. Então o tempo já tá acabando e eu não posso mais explicar mais nada para vocês aqui. Mas vocês podem fazer a leitura, né, da página que eu separei aqui para vocês, que é de 11 a 18. E fazer as atividades. Qualquer dúvida vocês podem falar comigo, mas realmente façam a leitura. Não vão pular direto para a atividade, não, senão vocês não vão entender, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!